E aí, tudo bem? Beleza? Meu nome é Carlos, estou aqui na Cultive para ajudar você a tirar algumas dúvidas aí nas questões do Enem, beleza? Eu sou da área da educação física, mas nas provas de linguagens, símbolos e suas tecnologias, sempre que caem algumas questões relacionadas à educação física, tá? Pelo que a gente tem visto aí nas questões anteriores, que eu sempre coloco algumas questões para a gente discutir, a gente tem observado que não se refere somente à educação física escolar, se refere a esportes em geral, educação física em vários outros âmbitos aí. Inclusive na aula passada a gente estava falando de boxe. Na educação física escolar não tem boxe, só que era justamente uma questão de interpretação de texto. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu não sou professor de português, mas eu tento fazer o meu melhor possível, né? E agora vamos entrar mais na minha área aí, que são jogos, tá bom? Na aula passada a gente falou de lutas, tá? Por isso que eu tô dando essa ideia aí para vocês, tá? Então vamos lá. Essa e a próxima aula estaremos falando de jogos, tá bom? Vamos aqui ter algumas definições, alguns conceitos a respeito da palavra jogos mesmo, né, do jogo em si. E na sequência, se eu não me engano, nessa aula agora nós vamos estar discutindo duas questões que caíram nos Enems aí nas versões anteriores. E na próxima aula mais uma questão a respeito de jogos e mais algumas definições, mais algumas ideias aí que eu quero passar para vocês a respeito do tema jogos. Vamos nessa então? Vamos começar aí então com a definição. Da onde vem essa palavra jogos, né? Como a maioria das palavras que a gente conhece, é um termo que vem do latim, jocus, que significa gracejo, brincadeira e divertimento. O jogo é uma atividade física ou intelectual. Jogos de tabuleiro, por exemplo, jogos cognitivos, jogos no computador, jogos no videogame, são jogos mais intelectuais, né? E jogos com que tem alguma atividade física lá. Pode ser jogos escolares, né? Que pode ser um esporte ou pode ser um jogo. Quando você não está competindo, não está atuando de maneira profissional, você pode estar chamando de jogo ao invés de esporte, beleza? Então vamos lá. O jogo é uma atividade física ou intelectual que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou um grupo vencedor e o outro indivíduo ou outro grupo perdedor, tá? O que diferencia o jogo da brincadeira? O que diferencia o jogo da brincadeira? O que será? No jogo tem regra, na brincadeira não. Beleza? Então quando você está fazendo uma amarelinha, por exemplo, tem regra, então é jogo, né? Agora, quando você está fantasiando uma história, que nem as meninas brincando de boneca, os meninos brincando de carrinho lá, e aqui tem um posto, e aqui é minha casa, e não sei o que, aí é brincadeira. Então, aí que está a diferença do jogo e da brincadeira. Jogo tem regra e brincadeira não tem regra, ok? Vamos falar mais um pouquinho de jogo, e hoje, como tem duas questões, nós vamos falar aqui pouca coisa, pouca definição a respeito de jogo. Na próxima a gente vai falar um pouquinho mais dessas definições, o que caracteriza o jogo, uma brincadeira, um lazer, um esporte, tá bom? E daí falamos apenas de uma questão do Enem, né? Essas são duas, então a gente deu uma reduzida aqui na parte fundamentada e já vamos partir para a parte prática daí, beleza? Os jogos podem ser utilizados para fins educacionais, para transmitir o sentido de respeito às regras e a mensagem de que numa disputa entre adversários haverá sempre um que perde e um que ganha. Eu trabalho em escola atualmente e vejo muita dificuldade na criança entender que perdeu. Hoje em dia tá difícil aí, galera. Nós na escola, os professores de educação física escolar, tentam aplicar isso muito para que a criança entenda que uma hora ela vai perder, outra hora ela vai ganhar. Ela vai ter que levar isso para o resto da vida dela. Mas a gente precisa muito do apoio dos pais em casa, tá? Não tá fácil. O papel da escola é escolarizar. Educar vem do pai e da mãe, tá? Já vem de casa, da família. O obrigado,
o por nada, o com licença, o boa tarde, boa noite, tudo isso já tem que vir de casa. Não é na escola que ele vai aprender isso. É claro que a gente tenta, né? Os professores na escola estão aí para tentar ajudar da melhor maneira possível. Porém, não está sendo fácil. Tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui mais um pouquinho a respeito de jogos e já na sequência, se eu não me engano. Não. Mas logo ali nós já vamos falar de uma questão. Quando eu falo em jogo, na aula passada aqui, a gente estava falando de lutas. E quando a gente estava falando de lutas, a gente falou de capoeira. E quando a gente falou de capoeira, eu falei que a capoeira também pode ser considerada um jogo. Tá? Por quê? Porque tem algumas determinadas regras que os participantes têm que obedecer. Tá? Então é por isso que a capoeira também é considerada um jogo. Inclusive, cai bastante questão de capoeira no Enem. E eu separei uma aqui que fala de capoeira. E no mais atual dos Enems, cai uma questão de uma lei que teve em 1800, alguma coisa assim, que proibia a prática de capoeira na rua. Eles proibiram há muito tempo atrás, eles estavam proibindo a capoeira, galera. E hoje em dia a gente reconhece como uma cultura brasileira aí de muito valor, tanto na parte da dança, quanto do jogo, quanto da luta, não é verdade? Então vamos ler mais um pouquinho e vai cair. Eu vou falar sobre uma questão aqui, que o tema é capoeira, tá? Então vamos lá. Os jogos podem ser utilizados para fins educacionais, no caso da escola, né? Para transmitir o sentido de respeito às regras, a mensagem de que numa disputa entre adversários haverá sempre um que perde e outro que ganha. Acho que eu já falei isso, né? Tá, vamos continuar. Finge que eu não falei. Vamos para frente, bola para frente. Os jogos eletrônicos e os jogos de computador são procurados por jogadores de todas as idades, para jogarem sozinhos ou, por exemplo, em jogos online, com adversários de todo o mundo. É uma atividade estimulante e lúdica, mas tal como os jogos de azar, os jogos eletrônicos podem provocar vício, além de efeitos negativos, violência, depressão, medo, riscos para a saúde, etc. E em determinados casos... O que eu posso falar a respeito disso aqui? No meu tempo de jovem, de adolescente, eu sei, faz um tempinho, era raro assim um amigo que tinha um videogame, alguma coisa assim. Eu mesmo era bem pobrezinho, não tinha. Mas os amigos meus, quando tinham um Atari, um Dactar, aí depois evoluiu para os Nintendos, né? Eu lembro que eu fiz uns rolos lá e peguei um Turbo Game. Eu sei que naquele nosso tempo... Não, a tecnologia não era tão bacana, tão evoluída como ela é hoje em dia. Os jogos de hoje são muito mais legais que os jogos de antigamente. Porém, galera, tem uma coisa aí, uma tecla que eu e todos os professores de educação física sempre estão batendo nessa tecla, que é o seguinte: o jovem está brincando, está jogando, está fazendo esporte cada vez menos, né? E está jogando esses jogos eletrônicos cada vez mais. E isso não é muito bom para a tua saúde. Tudo tem um limite, tá? Você tem que ter um limite para trabalhar ali a tua parte de raciocínio lá. Você pode usar um joguinho para ajudar, por exemplo, os jogos ajudam muito a gente a aprender um pouco de inglês. A gente aprende um pouco de estratégia. Dependendo do jogo, você vai aprender determinadas regras de um esporte, né? Você vai estar estimulando a tua imaginação. Tem a parte boa, mas você também não pode acabar entrando no vício, né? Chegar a ser viciado num jogo, viciado no videogame, viciado no notebook, hein? Viciado no celular. E isso vai acabar fazendo mal para você, mal para a tua vista também, né? Por estar ali olhando, lendo ali todo momento, forçando a sua visão, posicionamento, né? A galera tá aqui com o celularzinho aqui, ó, tá só por aqui, ó, todo corcundo, né? Atrapalhando aí os mecanismos da tua coluna aí, né? Em vez de te manter uma postura correta, você está que nem um corcunda. Provavelmente no futuro você vai começar a sofrer aí de dores nas costas, não é verdade? Então, tudo tem um limite. Os jogos eletrônicos são muito bons para estimular o raciocínio, né? Raciocínio rápido, lógica e tal. Mas a gente também tem que participar de jogos físicos, que você tem que se mexer, que você precisa de agilidade, que você tem que pensar para executar um determinado movimento. Isso é muito importante para a tua evolução física e intelectual. Tá bom?
Bom, falamos bastante de jogos, agora vamos falar de uma questão do Enem aí. Essa aqui, essa não tem a ver com a capoeira, acho que é a próxima, mas vamos lá. Olha só então, o que diferencia? Lembra que eu falei o que diferencia? Eu falei o que diferencia o jogo da brincadeira, né? E o jogo do esporte também. No esporte tem caráter mais profissional. O jogo tem um caráter mais lúdico, onde você pode tentar, você não tem que ser especialista num determinado movimento, você tem que tentar, e isso acontece muito com a criançada principalmente, mas os idosos e pessoas adultas também podem participar de jogos, porque além de tudo é engraçado, você acaba se divertindo, tá? Então vamos ler a questão de 2013 aqui, que fala sobre jogos, tá bom? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço. Então, tem limite de tempo, tem limite de espaço e tem regra, né? Segundo regras livremente consentidas, então tem regra. O que diferencia o jogo da brincadeira. Mas absolutamente obrigatórias, né? Você estipulou algumas regras lá, então você vai ter que seguir aquela regra que você estipulou no jogo. Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então, você fez o ponto de alegria. Se você está para sofrer um ponto, por exemplo, vamos falar do jogo do caçador. O teu adversário está com a bola, ele quer te queimado, o caçador, né? Então você está em tensão, você está se preocupando, achando que ele vai tentar mirar em você e acertar você. Então é disso que ele está falando aqui, ó. Tensão, alegria, consciência de ser diferente da vida cotidiana, principalmente para os adultos, né? O adulto não está muito acostumado a ficar brincando, participando de jogos. Quando ele participa, ele vê que é bem diferente do normal dele, da vida cotidiana dele. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Curtir o negócio, né? Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do A. Letra A. Fixação de táticas que definem a padronização para maior alcance popular. O objetivo do jogo não é alcançar o povo público. Isso aí a gente já vem transmitindo de geração em geração, e na escola a gente usa muito, né, o jogo. Então, fixação de táticas. É claro que você vai ter uma tática ou outra para esquivar de uma bola ou para ludibriar o seu adversário, né, alguma coisa assim. Mas ficou meio assim essa questão. Eu deixaria ela de lado e leria as outras. Vamos lá para as outras alternativas. Letra B. Competitividade que impulsiona o interesse pelo sucesso. Competitividade, tudo bem, tá certo. O jogo proporciona isso. Mas o interesse pelo sucesso? Você quer ser considerado o melhor jogador de champinha, lá de tampinha, do seu bairro? Não, você quer chamar a galera para brincar, para se divertir, não é verdade? Então essa palavra aqui, essas três palavras aqui, ó, interesse pelo sucesso, já desvinculam essa questão do objetivo jogo, né? Do nosso tema, que é jogo. Então essa letra B eu vou riscar. A letra A a gente pode até ler ela novamente se a gente não achar nenhuma bacana aqui que tenha a ver com o jogo, tá bom? Então vamos lá, letra C. Refinamento técnico. É esporte de alto nível agora. Que gera resultados satisfatórios. Refinamento técnico. Não, né, galera? É jogo, é brincadeira, é quase uma brincadeira, só que tem regra. Então você não precisa ter um refinamento técnico, né? Aquela tua jogada não precisa ser perfeita igual no profissional. Você tá lá para jogar, para brincar, para se divertir. Ó, fruição. Curtir, brincar, participar. Tem uma palavra que é mais sinônimo de fruição. Eu já lembro, quando eu lembrar eu volto a falar aqui, tá bom? Bom, letra D. Qual que é o enunciado? Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio de caráter lúdico,
que permite experiências inusitadas. Caráter lúdico. Tem a ver, lúdico, brincadeira, certo? Então o jogo ele tem o caráter lúdico, só que ele tem regra. Tá, caráter lúdico tá certo, tá dentro. Que permitem experiências inusitadas. Imagine um adulto brincando. Vai ser uma coisa inusitada, né? Um senhor de idade brincando de videogame é uma coisa inusitada, não é verdade? Então a letra D está bem dentro do que o texto está pedindo para a gente. Como eu já falei, interpretação de texto, ok? A letra D tem muito a ver com o que a gente quer, mas vamos ler as outras, tá bom? Uso tecnológico que amplia as opções de lazer. Quando estava falando aqui em uso tecnológico, está falando mais dos jogos eletrônicos. Só que no texto ali, no que a gente vem falando nessa aula de hoje, nós não estamos falando justamente de jogo eletrônico, nós estamos falando de jogo em geral, né? Então aqui, ó, esse uso tecnológico aqui, ele já meio que desvinculou também essa questão aqui, essa alternativa da questão, porque nós não estamos falando somente de jogos eletrônicos, não estamos falando somente de videogame, de computador. Nós estamos falando principalmente, porque somos da educação física, de jogos que exigem algum movimento, né? Que exige a tua parte física. Então, pelo fato dele ter falado aqui do tecnológico, que amplia as opções de lazer, tem tudo a ver com lazer o jogo, né? Jogo, brincadeira. Só que não tem muito a ver com tecnologia. Uma parte dos jogos são jogos tecnológicos, mas a gente está falando, principalmente por estar na questão lá na educação física, nós estamos falando, olha lá, dessa fruição, como é que é o nome da palavra? Poxa vida, já lembro. Nós estamos falando de jogos que utilizem mais a parte física, não da parte tecnológica. A gente falou que tem um tipo de jogo que é tecnológico, mas a maioria não é, tá bom? Então, a letra E nós vamos excluir e vamos voltar a dar uma lida na letra A. Essa letra A também não tem nada a ver, né, galera? Você pode observar aqui na fixação de táticas. Tá, nós vamos usar essa tática agora para ganhar dos fulano. Pode ser, tá dando uma brincadeira, o que custa você tentar, né? Mas o objetivo de um jogo é se distrair, né? Então é brincar, é participar o principal. Então essa fixação de táticas aqui ficou meio fora do contexto, né? Que definem a padronização. Por que tem que padronizar se é um jogo? Padronizar, você está falando de esporte de alto nível, aí você está padronizando. Agora, se você está falando de um jogo ou de uma brincadeira, esqueça a padronização, tá bom? Para maior alcance popular, depende do jogo, vai ter um determinado número de participantes. Mais do que aquilo não pode. Então a gente não tem que atingir o maior alcance popular. Nós temos que trabalhar dentro do que a gente tem. Se tem só 2, vai jogar pedra, papel, tesoura, vai jogar baralho, vai jogar, sei lá, inventa um jogo aí de dupla. Se tem 3, aí já dá para começar a pensar melhor. No futebol já dá para fazer um controlinho. Né? Eu não sei se vocês sabem o que é controlinho. Na escola hoje que eu trabalho, os meninos falam linha. Mas é um tipo de jogo que tem os fundamentos do futebol, mas é um outro jogo, tá bom? Então essa padronização, essa fixação de táticas, esse maior alcance popular, está bem fora do contexto, ok? Então, galera, como nós podemos ver aqui, a melhor alternativa que corresponde lá ao texto é a letra D, que o jogo ele tem um caráter lúdico, que ele tem a ver com a brincadeira e que permite experiências inusitadas, né? Não é verdade? Então, cara, aqui eu acho que ficou bem claro, né? Essa questão ficou bem fácil da gente entender, né? Bom, para mim ficou claro, né? Não sei se para vocês, mas ó, vamos dar uma lida de novo e aí a gente lê só a resposta que a gente marcou, a alternativa que a gente marcou, tá bom? O jogo é uma atividade de ocupação voluntária, você não é obrigado a fazer, né? Exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias.
dotado de um fim em si mesmo. Uma hora ele vai acabar, né? Acompanhado de um sentido de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Quando a gente está falando aqui diferente de vida cotidiana, nós estamos falando aqui, ó, de experiências inusitadas, tá? Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. Se você ler e reler o texto, você vai ter certeza que a alternativa correta é a letra D. Por que não são as outras? A gente marcou lá as palavrinhas que tiraram aquela frase da jogada, tá bom? Agora vamos partir para outra questão. Pode ser? Eu não lembro de que ano que é essa, 2013, né? Agora vamos para uma de 2014. Como eu estava falando muito em jogo, nós vamos falar um pouco de capoeira. Aqui, eu que sou de educação física posso falar um pouco, mas o professor de história pode falar bastante sobre isso. O professor de geografia também pode falar sobre isso. A professora de artes pode estar falando sobre isso. Professor de português pode estar falando sobre isso, porque é um pouco de interpretação de texto também, tá? Então eu vou tentar ser o mais claro e objetivo possível para que ajude a você a elucidar essa questão a respeito do tema jogos, capoeira, ok? As origens da capoeira remontam ao Brasil escravocrata e ao tráfico negreiro africano. O confronto dessas ações e contextos tornou possível o florescimento dessa prática corporal. O negro, na condição de escravo, nunca se submeteu totalmente à violência do branco. Ele nunca se submeteu totalmente. Tanto que na história aí nos revela que vários detalhes que mostram para nós que o negro não se submeteu à violência do branco. Ele apenas fingiu que estava sendo submetido, mas quando ele tinha oportunidade, ele ia lá e dava o troco, fugia para os quilombos, né? Dava o seu jeito. Quer seja física, submeteu totalmente à violência do branco, quer seja física ou simbólica, criando suas próprias estratégias de resistência. Aqui a gente pode falar também um pouco de religião. Eles usavam os santos da Igreja Católica para disfarçar os orixás que eles cultuavam lá na África, né? Eles se apelidavam para confundir o homem branco na hora que ele queria dar um castigo. Eles gingavam a capoeira, mas eles faziam uma forma de dança, para que quando o homem branco fosse lá observar o que eles estavam fazendo, eles falavam: não, doutor, aqui é coisa de preto, aqui é de escravo, é só uma dança, ó. Você pode ver, nós estamos dançando, ó. São movimentos da dança, né? Para disfarçar uma possível arte marcial, né? Uma possível luta. E aí eles determinavam algumas regras, o que coloca a capoeira dentro do jogo, tá? Sendo considerada como um jogo também, além de dança, além de luta e além de uma prática cultural no Brasil, tá? Evidentemente, a capoeira enfrentou uma série de preconceitos. Poxa, veio pelos escravos, né? A gente sabe que pouco tempo atrás houve a abolição da escravatura, e dali em diante os negros começaram a ser mais livres, porém não tão livre, né? Porque sofre o preconceito existe ainda hoje, não é verdade? Vamos ler o enunciado da questão que a gente resolve, boa, né? Não sou professor de história, né, para estar revirando. Então vamos lá. Evidentemente a capoeira enfrentou uma série de preconceitos e rejeições até o seu recente reconhecimento como patrimônio histórico nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então a capoeira é um patrimônio histórico nacional. Hoje em dia ela tem essa consideração, mas no tempo lá da escravidão as coisas não eram bem assim. Eles sofriam muito preconceito, né? Eles sofriam rejeição da sociedade. Era uma coisa complicada o indivíduo praticar capoeira. Tanto que eu falei, não sei se foi nessa aula ou foi numa aula anterior, que tem uma questão do Enem também que cai a respeito de uma lei que eles criaram lá no ano de 1600 alguma coisa, 1800, vamos perguntar a um professor de história a data certinha, mas eles criaram uma lei há muito tempo atrás que proibia as pessoas de praticarem capoeira na rua, tá?
Era proibido praticar capoeira. Com pena de não sei quantos meses de detenção lá, até 1 ano, alguma coisa assim, tá bom? Quem sabe eu trago essa questão aí mais pra frente, tá? Até o seu recente reconhecimento como patrimônio cultural nacional, a trajetória social da capoeira como expressão de resistência da população negra no Brasil foi marcada pelo massivo apoio e incentivo do Estado. O próprio texto falou que eles sofriam muito preconceito. Então o Estado nunca apoiou a prática da capoeira. Hoje em dia ela é reconhecida como patrimônio nacional, mas há um tempo atrás, até prendiam os caras que estavam jogando capoeira na rua, pô. E as suas instituições oficiais, através de diversas políticas públicas direcionadas para a diminuição das desigualdades sociais. Pode riscar fora essa questão aqui, porque não tem nada a ver com a nossa história aí da capoeira, tá? Bom, pela predominância do espontaneísmo e do improviso sobre os elementos de ataque e defesa, reduzindo seu impacto como luta de resistência da população negra. Ela não foi marcada por isso, né, pessoal? A gente viu. Pode ter espontaneísmo e improviso, mas não foi isso que marcou a capoeira, né? Não é por isso que hoje ela é um patrimônio nacional, não é verdade? Reduzindo seu impacto como luta de resistência da população negra. Não tem nada a ver essa letra B aqui também. O cara enrolou e não saiu do lugar, não é verdade? Ó, nós temos que entender o enunciado para a gente poder responder, tá, galera? Aqui, ó. Até o seu recente conhecimento como patrimônio cultural nacional. A trajetória social da capoeira. A trajetória. Lá para trás. Essa trajetória. Ele está falando desse espaço de tempo, não de agora. Ele está falando do passado da capoeira, tá? Com a expressão de resistência da população negra no Brasil foi marcada por... Essa trajetória foi marcada por um reconhecimento do Estado, né? Pela predominância de espontaneísmo, de ataque e defesa. Não foi marcada por isso. Pela presença de instituições e organizações oficiais encarregadas de ensinar sua prática e que foram importantes para o reconhecimento social da população negra no Brasil? Hoje, pode ser que sim, mas ele está falando do passado, da trajetória. Ele não está falando do que a capoeira representa hoje, né? Então, hoje é verdade, mas ele está perguntando a trajetória, interpretação do texto, tá? Vamos lá. Pela compreensão da sua prática associada à vadiagem, à desordem, que contribuíram para a sua marginalização, especialmente até a 3ª década do século XX. Precisa falar mais alguma coisa? Ó, eu vou assinalar a letra D. Não está falando no texto que ele sofreu um monte de preconceito? Então, essa prática era associada à vadiagem e à desordem. Eu não falei também que caiu uma outra questão no Enem que proibia as pessoas de jogarem capoeira em locais públicos? Porque era considerado uma prática do mal, digamos assim? Então, ó, é a trajetória. Como nós estamos falando da trajetória da capoeira, essa letra D, essa alternativa é que tem mais a ver com o que o texto está pedindo. Vamos ler ela de novo. Pela compreensão de sua prática associada à vadiagem e à desordem, que contribuíram para sua marginalização, especialmente até a 3ª década do século XX. Eu matei essa questão já, para mim é a letra D. Mas vamos ler a letra E só por desencargo de consciência, tá ok? Bom, pela existência de uma estrutura normativa que possibilitou o estabelecimento de regras e códigos próprios, ampliando seus significados libertários e contestatórios. Ó, bem bacana essa letra E, né? Tem regras e códigos próprios. Tem. Só que essa estrutura que ele fala aqui, normativa, só foi surgir agora recentemente. Agora, quando eles criaram a capoeira regional, que eles começaram a colocar ordem no negócio.
Tanto que tem graduação, tem a corda e tal. Na Angola já não tem, por exemplo. Na capoeira de Angola, você não tem graduação. Você não tem uma corda de uma cor, uma corda da outra, como se fossem as faixas no karatê, no judô. Já nessa capoeira regional tem. Então, hoje em dia, existe essa estrutura normativa que possibilitou o estabelecimento de regras e códigos próprios, ampliando seus significados libertários e contestatórios. Hoje, mas nós estamos falando, lá do enunciado da questão, nós estamos falando da trajetória que a capoeira passou até chegar aqui, ó, nessa letra E, entendeu? Então, a melhor alternativa aqui, a única alternativa que tem a ver com a trajetória da capoeira até hoje em dia é a letra D, pessoal, porque ela mostra que havia muito preconceito contra quem praticava capoeira, não é verdade? Eles eram marginalizados até a terceira década do século XX. Fechou? Espero ter te ajudado, né? Essa aula foi sobre o tema jogos. A próxima aula também será sobre o tema jogos. E vamos falar mais um pouquinho ainda de capoeira, tá bom? Porque eu coloquei algumas questões aí na aula que a gente fala de lazer e em algumas aulas que a gente fala de brincadeira. Então eu peguei justamente... Tem uma questão ali, a primeira questão, por exemplo, é de jogos, né? Que a resposta lá era o lúdico, a espontaneidade, né? Mas a gente falou de capoeira também. E é muito interessante a gente falar de capoeira porque quase todo o Enem cai uma questão a respeito de capoeira, tá, pessoal? Espero ter ajudado. E na próxima aula vamos falar mais um pouco de jogos, ok? Fiquem na paz e até a próxima, pessoal. Tamo junto!